Em toda esta região e ao redor do mundo, somos nós, os guardiões da floresta, que estão na linha de frente contra o desmatamento ilegal, a grilagem de terras e a empreendimentos de destruição. Somos povos indígenas, comunidades quilombolas, agricultores familiares, jovens e lideranças de base que protegem a terra, a água e a vida. E ainda assim, somos os mais ameaçados. Segundo o Global Witness, entre 2012 e 2023, mais de 2.100 defensores ambientais foram assassinados no mundo todo. Somente em 2022, mais de 1/3 dessas vítimas eram indígenas. A América Latina é a região mais perigosa para essas pessoas, para nós. No Brasil, é o segundo país que mais ocorre assassinatos, atrás da Colômbia. Esta conversa vai explorar como podemos mudar essa realidade. E para essa sessão final deste bloco, eu tenho a honra de receber 3 vozes poderosas que estão lutando e liderando essa luta. Eu gostaria de convidar, é uma honra dividir esse palco com Ângela Mendes, filha de Chico Mendes e coordenadora do Comitê Chico Mendes, que dá continuidade a um dos legados mais emblemáticos de defesa da floresta do Brasil. Obrigada. Claudelice Silva dos Santos, diretora do Instituto Zé Cláudio e Maria e porta-voz do Leide, que transformou uma perda pessoal em sua atuação de alcance internacional, e a Vanusa, liderança espiritual do Quilombo Abacatal, cuja comunidade resiste ao deslocamento forçado e cuja liderança carrega gerações de histórias e resiliência. Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês, 3 lideranças que são referências para mim. Acho que eu conheci a Claudelice, eu era bem novinha. Já estou entregando, faz tempo. E é uma honra estar aqui com vocês. São inspirações. Tá, deixa eu fazer as perguntas. Encontrei aqui. Fiquei nervosa. Me perdi um pouco. Ângela, quase 4 décadas após o assassinato de Chico Mendes por defender a Amazônia, os ataques contra os guardiões da floresta continuam aumentando. Onde estamos falhando? E o que precisa mudar de fato para proteger quem está na linha de frente? Boa tarde. Eu estou meio nervosa, que eu acho que eu nunca falei para uma plateia tão grande e qualificada assim, né? Muito obrigada, Priscila, né? É uma honra para mim estar compartilhando também aqui com minhas colegas também, que são minhas inspirações. Eu gostaria, antes de responder essa pergunta, de falar desse momento que a gente está vivendo, um momento de um retrocesso muito perigoso, né? Que esse momento de aprovação do PL da devastação. Então, antes de começar qualquer coisa, eu não peço, como o nosso painel começa, né, com esse verbo exigir, eu exijo veta Lula. Mas não só isso, a gente vê também o quanto que o imperialismo americano tem violentado os povos, tem assassinado os povos, né? Se não diretamente, mas patrocina, inclusive, principalmente o genocídio de Gaza, patrocina Israel e toda a sua beligerância, inclusive contribuindo também, né, com a crise climática. Então, vi agora que o Brasil denunciou ou está se preparando para denunciar Israel no Tribunal de Haia. Mas não basta só isso.
o Brasil precisa romper também com qualquer relação comercial com Israel. Então, essa também é a minha mensagem para hoje. Eu gostaria, então, de começar falando um pouco de que, na verdade, nenhuma de nós, nenhum dos nossos e das nossas, né, gostam de ter que ser protegidos, porque isso significa que a gente ainda vive momentos muito delicados de ameaça, de muita violência, né? E a gente queria que um dia isso parasse, que a gente não precisasse ver, né, nossos queridos, nossas queridas sendo ameaçados, sendo assassinados, como a gente vê até hoje, né? E eu diria que as falhas, elas são muito mais estruturais. Quando a gente fala sobre como uma educação pública de qualidade, que desperte o senso crítico, que prepare as pessoas e que não as aliene, o quanto que isso é importante para que nós aprendamos sobre o poder, inclusive, do nosso voto, para que a gente não tenha hoje um congresso, né, como esse, que tem avançado em pautas tão caras a nós e que privilegia uns em detrimento da maioria. Eu acredito que falhamos quando que o Estado falha quando invisibiliza as lutas históricas, quando invisibiliza, né, todo o nosso protagonismo, toda a nossa luta pela criação dos territórios, pela nossa identidade, essa luta para que possamos manter nossa identidade viva. Isso é muito triste, né? Saber que as populações tradicionais, que os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que ocupam principalmente essa Amazônia há tantas décadas, até hoje são invisibilizadas, até hoje estão à margem, né, de muitas políticas públicas. E que a gente tem que se manter em um estado constante de mobilização, de articulação, para conseguir, às vezes, conquistar ou garantir o mínimo, né? Direitos, conquistar, garantir a efetivação de políticas públicas. Então, eu acho que são falhas que estão muito mais na estrutura de poder do Estado do que propriamente na nossa atuação, do que propriamente na população, que se mantém alienada, que se mantém muitas das vezes, né, sem a informação e que se mantém tendo que reivindicar coisas tão básicas como educação e como acesso à cultura, né? O quanto que a cultura ela também é um mecanismo tão importante para que a gente consiga, através disso, através do reconhecimento, e aí a cultura não só como arte, o que já é incrível, mas a cultura de falar, de visibilizar e de fortalecer os nossos modos de vida, os modos de vida de quem está lá no território, desempenhando esse papel tão incrível e tão necessário como de guardiões, como vocês trazem tão bem aqui. Obrigada. Claudelice. Você e seu irmão Zé Cláudio enfrentaram a exploração ilegal de madeira e pagaram um preço altíssimo. Hoje, você integra uma plataforma global chamada LEAD. Como essa iniciativa ajuda a preencher as lacunas de proteção e participação que os guardiões da floresta ainda enfrentam? Obrigada, Priscila. É bom reencontrar você. E boa tarde a todas as pessoas. Primeiramente, veta, Lula. É importante que esse veto venha, porque não se trata só de flexibilizar uma lei, é muito mais que isso. As pessoas que defendem a floresta precisam desse veto, precisa
que outras leis de proteção da floresta, que quem defende a floresta também entre em vigor. 14 anos que assassinaram Zé Cláudio e a Maria. E nesses 14 anos, a gente luta ainda por justiça. O mandante continua foragido, ameaçando a família, ameaçando a comunidade. E é importante fazer resistência. Tantos outros e outras que tombaram na luta, seus familiares, seus movimentos, continuam exigindo justiça. E o que a gente encontra é um avanço do Estado contra os nossos direitos. E nesses anos todos, a nossa luta por justiça nos uniu a companheiras e companheiros que lutam pelas nossas vidas e pela vida da floresta. E é muito difícil para quem está no centro, como a gente fala, que é no centro da mata, no centro das águas, ter visibilidade sobre as ameaças que sofrem. Porque um dos principais papéis do Estado é invisibilizar, vulnerabilizar, para quando os assassinatos acontecerem, é como se não fosse nada tivesse acontecido. Por isso que é muito importante os processos de luta dos movimentos sociais por justiça, por terra, por território, por floresta, por vida. E a LIDE chega nesse momento em que nós que estamos nas bases podemos ter acesso a espaços em que debate assuntos que estão ligados diretamente ao território e à vida dos defensores da floresta. Espaços que muitas vezes nós não somos convidados. Inclusive, muito obrigada por ter convidado a nós para vir para esse evento, porque a gente ainda encontra essas pessoas, esses movimentos mais internacionais que nos convidam para esses lugares. Mas, no geral, a gente tem que tomar o nosso direito, a voz, é na luta, é na ocupação, como aconteceu na SEDUC aqui em Belém. É assim que os direitos são reivindicados, é assim que os direitos são conquistados. E a gente vai ter que ocupar a rua muitas e outras vezes para a gente conseguir os nossos direitos. Zé Cláudio e Maria foram assassinados, como tantos outros e outras, depois de denunciarem por décadas a violência que a terra, que a floresta sofria, as ameaças de morte que eles sofriam e nunca foram ouvidos. É muito importante que espaços como esse que nós estamos aqui, como a LIDE, fazem, nos dando voz e oportunidade para participar e incidir diretamente, não ser só ouvintes, como vai ser na COP. Só ouvintes, quiçá a gente consiga entrar dentro daqueles espaços. Não são para nós, porque nós não somos convidados. Mas nós buscamos esse espaço com a nossa luta, com a nossa voz e principalmente com a reivindicação de que os territórios sejam livres. Livre de garimpo, livre de madeireiros, livre de petróleo, livre de todo e qualquer tipo de ação que destrua o meio ambiente que nós precisamos tanto. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes de eu fazer a pergunta para a Vanusa, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o telão, porque a gente vai passar um videozinho breve mostrando um pouco da comunidade e as ameaças que a comunidade da Vanusa vem enfrentando. Eu sou Vanusa, sou quilombola do território do Abacatal. Eu sou a 6ª geração de mulheres que construíram esse território. Quilombola na Amazônia são, dentro do processo escravocrata no Brasil, não aceitaram esse processo e muitos construíram espaços como comunidades, como quilombos. E a gente busca viver com a natureza para tirar o alimento, não só para o corpo físico, mas também para o espiritual. A defender os rios, as águas, as florestas. A gente tem a concepção que a gente não é desassociado da natureza. E não há justiça climática se não tiver justiça para os povos quilombolas. Essa COP ela precisa ecoar as nossas vozes para o mundo, para que o mundo veja que a Amazônia também é negra.
Vanusa, na sua comunidade, vive nessa terra há mais de 300 anos. E agora enfrenta a ameaça de remoção por conta do projeto Avenida Liberdade. Qual tem sido o impacto disso sobre vocês? E como isso reflete injustiças mais amplas que ocorrem na Amazônia? Boa tarde. Eu vou pedir licença aos meus mais velhos e mais novos, a toda a ancestralidade que me orienta e que me sustenta, que me permitiu estar nesse lugar de fala. Abacatal tem 315 anos, é um território situado no município de Ananindeua, dentro da metropolitana. Hoje nós estamos, o território é configurado como uma zona de sacrifício. E foi muito difícil para a gente aceitar isso, né? Mas quando a gente vê todas as pressões, seja ela imobiliária ou de empreendimentos, de grandes empreendimentos como a Avenida Liberdade, aí a gente consegue se ver, né, nessa zona de sacrifício. Porque os impactos que os empreendimentos eles aferem o meu território, eles são econômicos, culturais, ambientais, sociais, e conviver com isso, Abacatal vive da agricultura familiar, né? Hoje tem, na grande maioria, acho que 90% do território vive da agricultura familiar, e a gente consegue observar o quanto que essa influência de empreendimentos, ele causa impacto na segurança alimentar, na segurança cultural, social da comunidade. Então, todos esses empreendimentos que a gente cita, e a Avenida Liberdade é mais um deles, e ela oferece esse risco, e esse risco ele que a gente vive sobre risco, porque a visão do Estado de progresso, de desenvolvimento, não é a visão dos povos. Então, esse desenvolvimento, ele perpassa por custos que nós, povos e comunidades tradicionais, não temos como principal, né? Porque o nosso entendimento de vivência na comunidade é interagir com a natureza, é ter uma confluência com a natureza, né? Quando a gente fala em defender a terra, a gente não defende a terra pelo valor econômico, a gente defende a terra pelo valor que a gente tem de vivência com essa terra. Então, para nós, todos os empreendimentos, até esse que é o último, né? O último que eu espero que seja, que é a Avenida Liberdade, todos a gente teve enfrentamento e todos a gente conseguiu, de alguma forma, perpassar. Mas esse está se colocando não só para Abacatal, mas para outras comunidades tradicionais no entorno dessa avenida, né, que vai desde a Ceasa até Abacatal para chegar em Marituba. Tem outras comunidades também tradicionais que, se vocês acompanharem as mídias, estão fazendo denúncias, estão com a sua segurança alimentar em risco por conta de um projeto de progresso, de desenvolvimento que não desenvolve, né, que não envolve, que só desmata, que aumenta o racismo ambiental, e é esse racismo ambiental que levou Abacatal para essa zona de sacrifício, é o racismo ambiental, e aí, junto com tudo isso, a gente ainda, dentro da metropolitana, a gente não consegue dialogar, de fato, para que o Estado tenha uma escuta diferenciada para uma comunidade tradicional, quilombola, através do protocolo de consulta e pela Convenção 69, que nós somos amparados. Então, diante de todos esses riscos, né, a gente vive em risco desde sempre, porque a titulação hoje, a certificação, a gente passa a entender que não é garantia. Porque para o Estado, e aí eu não falo só do Estado do Pará, mas eu falo do Brasil, os projetos e as pretensões dos governantes estão acima da vida, né, da história e de tudo dessas comunidades. Então, estar nessa zona de sacrifício hoje para nós, eu acho que é
apesar do risco da remoção, né, de muitos outros perigos, um dos maiores. Obrigada. Ângela, o Comitê Chico Mendes tem documentado há anos a grilagem de terras e o desmatamento ilegal ligado à ameaça contra lideranças comunitárias. Quais medidas concretas o Brasil precisa tomar para garantir que os guardiões da floresta possam denunciar esses crimes, participar das decisões e ajudar a moldar as políticas climáticas, especialmente com a chegada da COP30? Tem uma palavra que é meio que um tabu, que a gente não costuma falar, mas o Brasil, infelizmente, né, tem um histórico de corrupção, e que a gente precisa falar sobre como essa corrupção ela se entranha dentro do poder público, né, para acirrar, para potencializar a violência que já existe contra, né, os povos em seus territórios. A ponto de que policiais, a ponto de que magistrados, né, estejam diretamente envolvidos em ataques e violência, porque muitas das vezes também eles estão envolvidos em histórias de grilagem de terra, né? Então, o combate forte à corrupção nesse país precisa começar a acontecer, porque a gente vê muita impunidade. Quem é que vai punir um juiz que, né, que deu uma sentença, enfim, favorável ao agronegócio, ou ao assassino, ou ao infrator? O máximo que um juiz pega hoje, né, vamos dizer assim, de sentença, né, ou de culpabilidade, é isso? Ele vai cumprir a pena dele gozando de uma aposentadoria, né? Então, no sul do Amazonas, no Acre, em Rondônia, em toda a Amazônia, o Estado ele perpetua esse cenário de violência. Então, eu acho que a gente precisava que essa corrupção ela fosse combatida de forma muito firme, né? A gente não pode permitir que instituições que são criadas para resguardar direitos, elas sejam as que ataquem esses direitos e que permitam, né, o aumento da violência contra essas populações. Garantir, por exemplo, que o Brasil ratifique o Acordo de Escazú é muito importante para que a gente possa, né, garantir a vida, para que a gente possa garantir justiça, para que a gente possa garantir transparência nos casos de ameaça, nos casos de violência, para que a gente possa garantir a participação da sociedade civil, das pessoas, né, em situações como licenciamentos, né, em situações que são tão também importantes quando a gente está falando no combate e nas soluções, tanto para resguardar, né, essas pessoas, os guardiões, né, proteger os guardiões, mas também para reafirmar os nossos direitos, né, de participar em decisões que vão nos afetar também. Né? A gente está falando, a gente está numa COP30 que está acontecendo na Amazônia. No entanto, como é que as populações, né, as populações tradicionais que estão aqui nesse lugar não vão ser ouvidas, né, a não ser que elas ocupem esse espaço, que é o que vai acontecer. Eu acho que essa vai ser a COP das COPs, assim, aonde o povo, aonde a população, de fato, vai ter vez, mas não porque lhes foi garantido, né, esse espaço, mas porque a gente está exigindo, mas porque a gente está lutando por ele, porque a gente está brigando e vai fazer acontecer, né? Os povos estão se organizando, estão
extremamente fortalecidos e conscientes da necessidade de trazer a sua força e a sua voz. Eles por eles, elas por elas, porque, na verdade, não estão, né, não está tendo apoio institucional, governamental, e eu acho que também nem a gente quer isso, porque a gente quer ser independente. A gente quer passar a nossa mensagem de forma muito independente. Mas conquistar esse espaço é muito importante, é relevante, é estratégico, porque enquanto, de fato, as populações que têm a solução para o combate, né, para o enfrentamento a essa crise climática, a partir dos seus conhecimentos tradicionais, a partir dos seus saberes e fazeres, quem tem toda a força e todo o espaço para estar lá é justamente os porta-vozes, né, o pessoal do agro, das mineradoras, justamente quem emite, né, quem contribui muito mais significativamente com a crise global, climática que a gente passa hoje, né? Quem emite os combustíveis fósseis, quem pratica, incentiva e impulsiona os grandes desmatamentos. São esses os que têm força e voz quando no espaço de uma COP. Mas esquecem que, de fato, quem mantém, né, o equilíbrio climático, quem mantém os serviços ecossistêmicos das florestas, estão lá, né, está lá nas florestas, debaixo da copa das árvores, fazendo esse serviço que é tão essencial. Então, eu acho que o que eu quero trazer é justamente essa necessidade da gente fortalecer os espaços de transparência para ter esse combate efetivo à corrupção, né, que está em todos os espaços, que nos faz gastar nossa energia, doar as nossas vidas para poder, sendo vítimas disso, né? E aí a gente está falando exatamente disso, da grilagem, né, que faz com que o conflito por território vitimize tantos dos nossos e das nossas, né, essa ambição sobre a Amazônia, sobre os territórios que nos alcança lá, e continua perpetuando essa violência, né, que a gente vive ainda hoje nos territórios. Obrigada. Claudelice, muitos governos fazem promessas por meio de acordos como o Acordo Escazú, mas a implementação ainda deixa a desejar. Qual seria uma medida imediata que o Brasil, que ainda não ratificou o Acordo de Escazú, poderia tomar para transformar palavras em ações antes da COP30? Eu acho que a primeira coisa é ratificar o Acordo de Escazú. Já está mais do que na hora, né? O Brasil está se esquivando disso há alguns anos, né? A maioria dos países da América Latina já ratificaram esse acordo. Quem aqui conhece o Acordo de Escazú? Levanta a mão, por favor. É importante conhecer esse acordo. É muito importante que vocês conheçam esse acordo. Esse acordo está implicado diretamente com a defesa de defensores da floresta, do meio ambiente, individual, coletivo, sabe? É extremamente importante para agir, né? Mas por que não fazem? Você começou, Priscila, trazendo dados. Dados absurdos, mas muito reais. Comissão Pastoral da Terra acabou de lançar o caderno de conflito, que dói o coração, dói a alma de ver aqueles números. Isso tem que doer na sociedade. A sociedade precisa se juntar aos defensores da floresta. Dói enterrar os nossos e as nossas. Dói ver a floresta tombar, as cidades esquentar, os mares sucumbir ao petróleo. Dói. Tem que ser dever de casa, viu? Principalmente vocês, crianças que estão aqui na frente. Vocês são o nosso futuro. E vocês precisam se juntar a nós e reivindicar do Estado.
que ratifique o Acordo de Escazú, para aumentar a proteção aos defensores da floresta e do meio ambiente. O Estado brasileiro só tem um programa de proteção porque nós conseguimos com luta. Esse acordo vai ser um dispositivo a mais de proteção para os defensores da floresta. O Estado do Pará tem um programa de proteção que também foi criado às custas de luta popular, dos movimentos da sociedade civil. E é um programa que não tem a atenção do Estado, que o orçamento é reduzido. Ou seja, como é que vai fazer proteção se não tem recurso? Recentemente, a gente tem visto que teve algumas mudanças, né? Houve uma mudança na executora, que agora é uma organização da sociedade civil, a Unipop, que está fazendo um excelente trabalho, mas eles precisam de recurso para que o programa de proteção funcione. Para além disso, o veto da devastação, porque não pensem que essa lei que eles estão, essa PL, esse projeto de lei que eles estão aprovando, que eles aprovaram e que está avançando, vai avançar só para beneficiar grandes empreendimentos. Nós sabemos que nesse momento, o Rio Tocantins, o Rio Tapajós, o Rio Madeira está sob ameaça. Sob ameaça dentro ainda de uma lei que ainda está em vigor, que protege. Imagina se o Lula não vetar a PL da devastação. Então é muito importante que a sociedade, quando venham para esse painel, nos escutem, termine pesquisa e nos apoiem. Nos apoiem nas lutas e nas reivindicações por direito, porque a gente não está reivindicando só por nós, pelo nosso território. Todo mundo está percebendo que nós vamos derreter como lesma, como disse o nosso amado Ayrton Krenak. Então é muito importante que, para além das promessas que o Estado faz, e agora está sendo o momento das promessas com esse negócio da COP, façam ações concretas, tanto com relação ao Estado do Pará, como com relação ao Estado brasileiro. Obrigada. Vanusa, diante do racismo ambiental, das mudanças climáticas e do apagamento cultural, qual é o papel das comunidades quilombolas como na sua proteção da natureza? E o que você espera para quem está no poder? Difícil a pergunta, mas eu vou parafrasear Nego Bispo. Nós somos o começo, o meio e o começo. Sem os territórios não há justiça climática. Sem o território não há planeta, não há futuro, né? O planeta continua sem nós, mas nós não vamos continuar sem o meio ambiente. E se Lula não vetar a PL da devastação, aí tudo que está em risco vai se ainda acelerar e se concretizar, né? Eu não espero muito, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo. Mas, enfim, sou brasileira e sei também que a nossa luta nunca foi fácil. E para nós, que somos defensoras de direitos humanos, sempre foi mais difícil ainda, né? Então, eu acho que trazer para o Estado brasileiro e para o Estado do Pará, nesse momento de discussão de COP30, a responsabilidade não só pelos empreendimentos que estão postos para maquiar essa cidade da forma que está sendo para esse grande evento, né? A gente está tendo um caos antes da COP e a gente sabe a herança que essa COP vai deixar, né? Que legado essa COP vai deixar, como já está deixando com os grandes empreendimentos. Então, é que o Estado tenha a responsabilidade, de fato, não só o Estado quanto o governo, mas os deputados, os vereadores, os prefeitos, que também têm influência dentro de grandes empreendimentos, que olhem, de fato, né, para que, e tenham essa responsabilidade com a sociedade, com os territórios, porque ano que vem a gente também tem pleito políticos e a gente também precisa ter essa responsabilidade. Se está como está ainda agora,
a gente precisa avaliar muito mais para o ano que vem e para outras campanhas futuras, né? Porque quem assina é quem é contra o povo. E é os mesmos que vão lá, nos territórios, cooptar a liderança e pedir voto nos territórios, para massacrar. Então, eu penso que antes a gente... e aí eu vou falar do meu lugar de fala de quilombola. A gente era açoitado para ir para o tronco. Hoje a gente vai com as nossas próprias pernas. Quando você vota em quem vota na PL da devastação, quando você vota em alguém que é contra as políticas públicas que vão para o território. Então a gente precisa observar a história desses políticos que estão lá. Ano que vem é ano importante, não só para nós. E quando a gente defende o território, a gente não defende só a nossa vida, como disse a Claudelice, a gente defende a vida de quem está na cidade, porque é do território que vem o alimento, é do território que vem a água potável, é do território que vem o ar que vocês ainda respiram. E se a Avenida Liberdade está causando impacto direto na comunidade do Abacatal, na periferia de Belém, Terra Firme, Guamá, Cremação e os outros bairros adjacentes vão sofrer mais ainda com a quentura, porque o cinturão verde que tinha no entorno e que foi devastado pela Avenida Liberdade, acabou com o empreendimento que está sendo construído. Vai ser ruim para mim? Vai, mas vai ser pior para quem está aqui na cidade, para a sociedade que não olha para isso. A quentura está muito grande aqui, porque a gente vem trabalhar, vem estudar e a gente também passa por isso. Então, observem, a sociedade ela precisa observar que o impacto é tão grande nela quanto nas comunidades que estão lá na base. Então, se a gente se fortalece, a gente muda o que está posto. Ano que vem é ano de decisão. Observem quem vocês vão colocar lá. Quem vai assinar para vocês irem para o tronco, para matar as esperanças e as próximas gerações. Obrigada. Muito obrigada, guerreiras. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pela coragem de vocês, pela luta, pela liderança. Muito obrigada, gente. Nós vamos quebrar o protocolo aqui, Tá, porque nós somos Sim. dessas, nós não somos daquelas. Mas nós temos um pedido a fazer aos parceiros internacionais. Aqui foi falado do Acordo de Escazú. E nós, defensoras dos direitos humanos, queremos exigir dos parceiros internacionais que o Estado brasileiro construa um protocolo de proteção de direitos humanos, de proteger as defensoras e os defensores de direitos humanos da Amazônia, com as suas especificidades, com as suas diferenças e sem as burocracias que são impostas. Porque isso sim vai fazer com que a gente possa defender a terra sem morrer por essa terra. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada.